Salve, salve! Estamos aqui no CataCast, hoje recebendo uma pessoa extremamente especial, que eu sou fã. Eu tenho poucos mentores, tenho uma certa dificuldade de eleger ídolos ou de ter idolatria com alguém, mas essa pessoa é realmente uma pessoa que representa muito daquilo que eu quero entregar nesse podcast, no CataCast. Hoje a gente veio para trazer um pouco de luz sobre marca pessoal, sobre marketing, sobre branding. E hoje a gente conseguiu trazer uma pessoa que cria, que constrói as marcas mais sexys e ricas do Brasil. Hoje estamos com Thay Dantas. Thay, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Imagina, um prazer enorme estar aqui com você. Estou muito animada para o nosso papo e também muito animada para ver você e o seu negócio crescendo cada vez mais com a nossa colaboração. Para a gente é uma honra ter pessoas com você também, pessoas como você com a gente também. Maravilha. A gente vai começar aqui conhecendo um pouco mais da Thay por trás das câmeras. Bora. Thay, pessoas altamente inteligentes, elas têm estranhos hábitos. Sim. Eu aprendi isso com você, você coloca a luz nesse tema como poucos. Então eu quero saber por trás dessa cientista do marketing, dessa comunicadora, dessa construtora de marcas, o que existe nessa Thay que as pessoas pouco conhecem? O que é a Thay que levanta de manhã, ela é mais tranquila, ela é mais agitada? O que está por trás das câmeras que constrói essa Thay como profissional? Olha, eu sou um bicho estranho, assim, meio bicho do mato. Sou extremamente tímida, embora eu fale bem para as câmeras ou no palco, né, ou sobre temas que eu domino, eu consigo falar bem, mas no geral, nas interações pessoais, eu sou muito tímida. Normalmente, bom, você perguntou sobre acordar, né? Ou eu acordo muito cansada e aí eu acordo meio preguiçosa, ou eu acordo de fato muito animada e aí eu vou na janela e dou um grito. É uma coisa que eu gosto de fazer, me energiza, porque eu não sou naturalmente uma pessoa que gosta de acordar cedo, mas eu aprendi que isso seria importante pra mim, então eu faço esse movimento de gritar, porque ativa meu corpo, me deixa mais animada, mais viva, mais no momento presente. Mas o que muita gente não conhece é muita coisa, né? Eu acho que nas redes sociais ou no trabalho, no palco, a gente só dá conta de mostrar alguns fragmentos nossos. E muitos deles nem a gente mesmo conhece. Então, acho que eu sou uma pessoa que estou eternamente me conhecendo, me reinventando, me deixando se transformar. Acho que basicamente é isso. Maravilha. E eu observo muito as pessoas por essa necessidade, até cerebral, né, de separar as coisas em categorias, em frames. Isso é estamos condenados a essa característica do nosso cérebro, né, de economia de energia, separando o CPF do CNPJ. Gente postando stories na academia, agora é a hora do CPF. E eu, particularmente, quando olho isso, eu tenho bastante dificuldade de diferenciar as coisas, de ter essa visão separatista. Porque me parece que aquilo que a gente constrói na vida pessoal, ela reverbera na profissional e vice-versa o tempo todo. O que você acredita na perspectiva de hábitos mesmo da Thay, que são coisas que você não abre mão por trás das câmeras, na vida pessoal, que você percebe que elas impactam diretamente na tua performance hoje como líder, hoje como empreendedora que você é? Muito bom. Olha, eu vou te ser muito honesta, porque normalmente eu poderia te responder isso com hábitos que eu não abro mão. Mas eu tô num momento de começo de negócio que eu vou te falar que eu abri mão de tudo. Então, eu abri mão de todos os hábitos que são importantes para mim. Talvez por isso eu esteja performando menos do que eu gostaria, mas é o necessário no momento que eu tô como negócio. Então, quando eu não tô trabalhando hoje, né, nesse momento do negócio, e eu sei que ele não vai ser algo perpétuo, mas quando eu não tô trabalhando, eu tô dormindo, ou eu tô, sei lá, pensando no meu trabalho. Então, Recarregando. cara, eu te digo que eu quase não tenho nem feito esse momento de recarregar agora, mas eu, assim, acho que acredito que nos próximos meses isso aconteça. Agora, no meu momento normal, então eu sempre valorizei muito o contato com a natureza. Isso é uma coisa que eu ainda faço porque eu moro num lugar que me permite fazer isso. Então, eu tenho alguns dias que eu trabalho de casa, onde eu faço mais um deep work, um trabalho profundo. Aí eu consigo, de fato, trabalhar imersa ali na natureza. Então, outra coisa que eu também sempre gostei muito de fazer é exercício físico, principalmente surf.
Então, também eu moro num lugar que tem piscina de ondas, então eu consigo ter um surf regular. Não tô tendo mais, tem alguns meses que eu não estou surfando, mas normalmente é uma coisa que eu faço, exercício físico, preferencialmente imersa na natureza, com contato com o sol. Também gosto muito de fazer musculação, então no meu estado mais normal eu sempre faço musculação. Gosto muito de dormir, sou uma pessoa apaixonada por dormir. É gostoso. É muito bom, né? Isso é uma das coisas que eu praticamente não abri mão, né? Eu consigo dormir 8 horas por dia. Eu vejo que a galera fala, não, fulano dorme 6 horas e tá bilionário. Cara, eu não consigo dormir menos que 8 horas. Acho que é muito importante pra mim, senão eu fico, de fato, estressadíssima quando eu não consigo. Então, acho que a única coisa que, de fato, eu não abri mão de jeito nenhum é o sono. Pra mim, ele é o pilar central, assim, da minha emoção, do meu cérebro, da minha racionalidade. E que maravilha que você conseguiu manter essa qualidade de sono mesmo nesse período de transição, mesmo nesse período de alta intensidade. Eu aprendi lendo o livro A Única Coisa, que não é sobre equilíbrio, né? É sobre equilibrismo. Então é importante que as pessoas escutem isso, porque normalmente elas veem profissionais de alta performance e hoje existe esse paradoxo que ao mesmo tempo olha para a vida saudável, para o wellness, a gente se sente até... Quando a gente deixa o instinto, quando a gente deixa o cérebro reptiliano olhar para as coisas, a gente se sente até mal, né? Que não tá correndo, que não tá numa maratona, que não tá fazendo algum esporte ou performando muito bem, mas que esses períodos de alta performance empresarial, eles exigem certo desequilíbrio. Super. Você tá sentindo isso na prática hoje? Você sempre sentiu? Não, eu sou uma pessoa mais desequilibrada pro sentido do trabalho. Isso... Obrigado, Dani. Isso eu sempre fui muito workaholic, e sou. Mas ainda assim eu tinha um pouco mais de equilíbrio quando eu era só executiva. E eu imagino que eu vou voltar a ter mais equilíbrio quando, além de empreendedor e executivo, eu tiver a empresa um pouco mais estruturada. Então, eu tenho sentido esse desequilíbrio, eu acredito nisso que você falou, e eu também acredito em contraste. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, se você está igual agora, né? A gente está num momento da empresa em que a gente está com muita oportunidade na mesa e a gente precisa executar essa oportunidade com excelência para que ela para que a gente some valor a essa oportunidade e não a gente extraia essa oportunidade. Então, isso exige muito de mim. Só que é natural que isso vá se estabilizando com a criação de processos, de rotinas, né? Com uma maturidade maior do time, que é super novo dentro do negócio. E aí, com isso, eu volte a ter algo mais parecido com o que eu tinha quando eu estava, de fato, dentro de negócios minimamente estáveis. Só que, se você olha para a realidade, assim, o fato é que hoje a gente fala muito do wellness e eu acho isso muito importante. Eu gostaria de estar, exatamente, me sinto mal por não estar vivendo em plenitude com a minha saúde. Mas a verdade é que, infelizmente, né, quando a gente olha para o fato, as grandes pessoas da humanidade, as grandes empresas, os grandes negócios não foram construídos por pessoas com uma rotina mega saudável. O Elon Musk tem uma rotina horrorosa. Ele não tem essa rotina da manhã, ele trabalha e dorme. Ele come o que dá na hora que dá, no tempo que ele tem, ele não precisaria disso, né? E isso é uma coisa que eu falo como algo, infelizmente. Se a gente olha para a maior parte das pessoas que hoje vendem a ideia de empreendedorismo nas redes sociais, muitas delas não tocam o negócio. Então elas são fundadores, mas não são executivos. Quando você é um fundador e um executivo de um negócio que tenha um alto potencial de crescimento e que esteja executando esse alto potencial de crescimento, essa pessoa vai invariavelmente passar por um período em que ela não vai conseguir equilibrar as coisas e ter uma vida saudável. Ela vai ficar gordinha. Eu nunca tive com o peso que eu engordei. Ela vai ficar gordinha, ela vai dormir menos, ou ela vai abrir mão de alguma outra coisa, ou ela vai ter, infelizmente, isso é verdade, problema no casamento. Ela vai ter problema, eventualmente, com a família como um todo, vai dedicar menos tempo aos amigos, porque ela está muito ocupada. Então, se você olha as grandes pessoas que construíram muitas coisas, elas tiveram que abrir mão de grande parte da vida. E isso é bom ou é ruim? Não sei, depende do objetivo de cada um, né? Depende do objetivo de cada um e do momento de cada um. Então, hoje, para mim, faz sentido eu abrir mão disso. Eu sei das consequências, eu tô ciente delas, né? Eventualmente, daqui a um ano, não faça.
Então, eu acho que a pessoa tem que ter na conta dela o preço que ela está pagando pelas coisas, mas sempre tem um preço. Se você quiser manter uma vida equilibrada, um baita estilo healthy, né, priorizando sono, família, alimentação, exercício físico, lazer, amigos e trabalho, provavelmente você não vai conseguir fazer isso. Você vai, de fato, muitas dessas coisas, né, vão ter pesos diferentes. Se você consegue fazer muito bem na vida pessoal, infelizmente, não vai ter o potencial de crescimento do seu negócio, você vai demorar mais tempo para realizar ele. E aí também tá tudo bem, depende da conta que você faz. Bem-vindo à realidade, né? Exato. Bem-vindo ao mundo real. Agora entrando realmente na comunicação, no marketing, no branding, na marca pessoal, isso que você domina e ensina tanto para todos nós, eu digo que a gente tem que agradecer que, de fato, o teu caminho foi ir para a rede social, ir para os cursos e conseguir educar as pessoas, especialmente nessa perspectiva do marketing e da marca como ciência, né? E não só como empirismo, não só como a experiência do teu negócio, mas como uma construção baseada num saber, né? Numa construção experimentada. Dentro dessa perspectiva, o que a gente mais observa na rede social hoje são pessoas tentando ter o seu lugar a sol, serem notáveis, que as suas valências sejam de fato observadas. Mas por que você acha, o que você enxerga? Porque tantas pessoas estão nas redes sociais, mas ainda são ignoradas. Essa invisibilidade, ou melhor, essa falta de percepção de valor, ela está atrelada à falta de capacidade de construir uma marca pessoal realmente valiosa, percebida como valiosa? Sem dúvida. E esse ponto que você falou é interessante a gente pensar, porque o cérebro humano, que você até falou da energia, ele tem uma capacidade limitada de absorver coisas e de conhecer coisas. A gente tem um limite, né, para absorver as coisas. E nós todos, como seres humanos, dado que a gente está num momento em que a gente tem um consumo over de informação e de estímulo, a gente está com o nosso cérebro como se fosse uma esponja encharcada. Então, é muito difícil você conseguir penetrar, colocar mais água e não deixá-la vazar numa esponja que já está encharcada. Então, o que acontece é que quando a esponja está encharcada, a água que vai caindo vaza, né? Então, como é que você faz para driblar esse ponto? Você tem que ser uma agulha, você tem que conseguir fincar naquela esponja para que você, de fato, tenha o seu lugar ali e as pessoas consigam lembrar de você. Seria humanamente impossível todos os seres humanos do mundo serem extremamente famosos, né? Você não teria como, porque a não ser seria para cada nicho. E acho que esse nem deve ser o objetivo das pessoas, né? Então, o grande objetivo das pessoas, primeiro, quando a gente fala em construir uma marca pessoal, é ter clareza de para quem elas querem falar. Porque se elas tentarem ser uma pessoa mega famosa para todo mundo, elas vão ter que abrir mão de várias coisas, vão ter que fazer coisas que talvez elas não estejam dispostas a fazer. E como eu disse, é impossível que todo mundo seja famoso para todo mundo. Então, escolher com quem você vai falar é o primeiro passo, ele é o mais difícil. Porque ao escolher para quem eu falo, eu desescolho falar com várias outras pessoas. Então, eu abro mão de falar com essas pessoas. E óbvio que uma mensagem, quando a gente fala na internet, ela não vai chegar só para quem eu destinei ela. Mas se eu tenho clareza de para quem eu estou falando, a chance de eu acertar o para quem é muito maior. Então, o primeiro passo a pessoa não tem clareza de uma marca pessoal, porque muitas vezes ela não tem clareza do público-alvo dela. E o primeiro passo é esse, clareza do seu público, conhecer ele com profundidade. O segundo passo é, conhecendo o seu público com profundidade, você precisa se conhecer com profundidade. Então, quais são as características únicas que você possui? As características únicas eu não vou dizer dessa forma, porque aí entra num negócio muito complexo. Mas quais são as características fortes que você tem? Tanto do ponto de vista positivo, quanto do ponto de vista negativo. Entendendo essas características, você tem um entendimento seu e do teu público. E aí você precisa entender o mercado que você está inserido. Então, dado para quem eu vou falar e as características que eu tenho, sobre o que eu posso falar ou quais são as soluções que eu posso oferecer, dado as dores que existem no meu público, o que eu posso resolver. E aí você vai entender a sua categoria, né? Entendendo a sua categoria, você vai entender quem está dentro dessa categoria. Então, o teu mercado. E como
as pessoas, os players dessa categoria, que resolvem uma dor igual a que você quer resolver, ou semelhante, de um jeito igual ao seu, parecido com o seu, ou totalmente diferente, como que eles se posicionam? Como é que eles endereçam o posicionamento deles, né? E quando você tem a clareza disso, aí você vai ter uma visão de, opa, existem brechas aqui, brechas ali. E aí você pode escolher a brecha que melhor lhe cabe. E como é que você escolhe a brecha que melhor lhe cabe? Justamente aquela que existe vantagem competitiva e que, ao mesmo tempo, você tem as habilidades necessárias para ocupá-la. Às vezes, a brecha com a melhor vantagem competitiva é uma que é impossível que você ocupe. E aí você não pode tentar ocupá-la porque você vai perder tempo, dinheiro, energia. Você tem que olhar para aqui. Bom, qual que é a outra opção aqui boa também, o bastante, que eu tenho as habilidades. Uma simbiose entre capacidade e oportunidade, né? Exato, exato. Quando você consegue enxergar isso, você tem um posicionamento, já é um grande passo para você construir uma marca pessoal. E aí, com o seu posicionamento definido, você vai entender qual que é a melhor forma de tangibilizar esse posicionamento. Como é que eu deixo isso claro? Porque se existe vantagem competitiva e eu sou capaz de ocupar, logo é um lugar da esponja que não está encharcado. Então, eu posso entrar ali. Agora, se eu vou entrar ali como água, né, e vazar um pouquinho, ou ficar só um resíduo meu, ou como agulha, depende muito da mensagem, do estilo de comunicação, da forma como eu vou adentrar naquele espaço e dos canais. Cada canal, ele oportuniza melhor uma mensagem em detrimento a outras. Então, existem canais que vão priorizar determinados tipos de formas e canais que vão priorizar outras formas. Então, você precisa entender quais são os melhores canais para você distribuir a sua marca pessoal e qual é a melhor forma em cada um desses canais para que a sua marca pessoal alcance o seu público e seja entendida da forma como estrategicamente você a pensou. Perfeito. Percebam, trazendo isso para o mundo da estética, para tentar me desafiar a sintetizar o que a Thay falou, eu noto muito isso no mercado da harmonização. No começo, tudo é novidade. É um mercado embrionário, incipiente, essa categoria nova que foi criada. Naturalmente surgiram expoentes. Esses expoentes influenciaram, evidentemente, outras pessoas a modelá-los nessa perspectiva. E hoje a gente vive um cenário de muitos profissionais, clínicas e negócios visivelmente atuando de forma parecida. Ao menos na perspectiva de percepção. E uma frase que eu digo com frequência é essa. Com quem você está falando? Porque as pessoas, eu noto que elas têm ainda a pretensão ou a ideia de que elas são capazes de falar com todo mundo. Não, porque esse grupo de pessoas que quer fazer um procedimento estético, que quer consumir o meu serviço, é um grupo de pessoas que de repente eu consigo atingir ele por completo. E isso é praticamente antibiológico, né? Especialmente num cenário hoje de overthinking, especialmente num cenário hoje de muitas informações, e você não disputa a atenção só com quem é do teu nicho, como você disse. Você está scrollando o feed do Instagram, você disputa com a Thay, você disputa com a Anitta, você disputa com todas as pessoas que estão ali, que são seguidas por esse teu público endereçável. Exato. Essa é a dificuldade. Então, a gente tem primeiro com quem você quer falar, depois quem você é. E esse ponto eu acho que daria tranquilamente um podcast só pra gente falar dele. Eu particularmente me desafio a dizer que acredito que seja hoje o principal desafio, não só do mercado da estética, mas talvez de todos os mercados. Porque, e aí vou te pedir para você me corrigir ou me complementar depois, é muito difícil existir um posicionamento sem um nível de autoconhecimento considerável, né, Thay? A gente fala muito de construir um posicionamento, construir um branding, construir uma marca, e às vezes a gente esquece que pra gente encontrar os pontos fortes e fracos, às vezes a gente esquece que pra gente entender qual é o nosso arquétipo, qual é o nosso enneagrama, seja qual tipo de metodologia que a gente vai usar para se definir, a gente precisa mergulhar para dentro antes de mergulhar para fora. Você nota que muitas marcas, muitas vezes, esbarram nessa falta de autoconhecimento do fundador? Total.
muitas marcas esbarram na falta de autoconhecimento do fundador, quando a gente olha para a marca pessoal e para a marca de negócio, da própria história, da história de origem, né? E assim, quando a gente faz um estudo pensando, né, a gente fala em estética, majoritariamente as marcas dentro desse mercado, elas bebem muito da marca pessoal do fundador ou do expert, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, as pessoas mais cativantes da humanidade, as marcas pessoais mais desejadas, elas conjugam coisas muito diferentes entre elas. Elas são extremamente diferentes entre elas. Mas existem 3 características em comum nelas. Que características são essas? Normalmente, são pessoas muito autoconfiantes. Só que, ao mesmo tempo, são vulneráveis. Por quê? Porque são autoconscientes. Então, a autoconsciência é você conseguir olhar para si e aí você vai ter autoconfiança, porque todos nós temos fortalezas. Todos nós. Qualquer pessoa tem fortalezas. Tem coisas importantes, relevantes sobre si. E todos nós temos vulnerabilidades. Todos nós temos pontos fracos, todos nós temos grandes defeitos, grandes problemas. Quando você não tem ciência sobre as suas fortalezas e as suas fraquezas, você se torna inseguro. E você, provavelmente, com a tua insegurança, vai querer disfarçar as suas vulnerabilidades, esconder elas. E quando você esconde os seus defeitos, eles chegam primeiro do que você. Então, uma coisa que eu gosto de falar é que quando você tem clareza das suas sombras, elas não te assustam mais. Ou, pelo menos, elas não te atrapalham tanto. Então, esse é um trabalho muito importante, porque se você tem muito... Eu gosto de fazer esse exemplo de uma característica específica, eu sempre dou esse exemplo, mas que eu acho que é uma bem comum na vida, que é o fofoqueiro. Todo mundo conhece alguém fofoqueiro. Todo mundo trabalha com alguém fofoqueiro, ou já trabalhou. E o fofoqueiro, ele tenta fingir que ele não é fofoqueiro, normalmente. Tenta parecer que ele não é fofoqueiro. É a mesma coisa que o mentiroso. Ele não quer que as pessoas saibam que ele é mentiroso, que ele é fofoqueiro, né? E aí, o que acontece? Todo mundo sabe. Então, ele acredita que as pessoas não sabem. Ele tenta esconder aquilo, todo mundo sabe. E aí, as pessoas criam medo, rejeição dele e tal. Agora, se o fofoqueiro, ele sabe que ele é fofoqueiro, eventualmente é uma coisa que ele nem gosta nele mesmo. É um erro dele, um problema dele. E aí, ele coloca isso. Imagina se ele chega pra você no ambiente de trabalho e fala: olha, quero te dizer um negócio. Eu gosto. Eu gosto de fofocar. Ele fala: eu sou uma pessoa que tem esse problema, eu gosto de fazer fofoca. Então, se tiver alguma coisa que ninguém pode saber, não me conta, não. Porque eu vou ter que espalhar. Então, você ri, você já leva para um lugar leve, porque você fala: putz, essa pessoa sabe disso. Então, ela não é um perigo. Porque ela sabe, ela está colocando, ela deixa de ser um perigo. E pode, eventualmente, inclusive, se tornar uma grande característica positiva. Então, eu, por exemplo, no meu processo de me descobrir, né, eu tenho ali algumas sombras. Uma delas que eu falo bastante é o fato de eu ter sido, por muito tempo, uma pessoa sem foco, uma pessoa muito curiosa sobre múltiplos assuntos. Então, por gostar de muitas coisas, queria viver e fazer todas essas coisas e era entendida como alguém sem foco. A partir do momento que, por um tempo, eu escondi aquilo, quando eu abraço e entendo isso como uma potência e não como uma fraqueza, eu transformo uma pessoa sem foco para uma polímata especialista. Então, eu combino 2 características, né? Porque apesar de eu ser sem foco, eu consigo mergulhar profundamente nos assuntos que são pertinentes àquilo que eu faço. Então, é uma polímata especialista, é uma pessoa sem foco. Porque você deu luz a um problema, trouxe ele, tirou ele da sombra, botou ele na luz e transformou ele em uma vantagem para você. Então, o processo de autoconhecimento, ele é fundamental para você ter uma marca forte e mesmo, né, para alguém que, putz, cara, todo mundo tem uma marca, né, independente se quer ou não, mas eu não quero fazer um trabalho relacionado a marca, mas você vai ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, se você tiver clareza de quem você é. Perfeito, maravilha. Você já deve ter se identificado, se não, já deve ter visto, e entra exatamente nessa mesma construção que você fez, de uma nova perspectiva, uma nova visão sobre determinadas características e disfunções cognitivas, sociais, que é a superdotação. Inclusive, tem muitos profissionais na rede social que estão explorando: olha, você não tem TDAH, você não tem determinados tipos de patologias neurais. O que você é superdotado. E trabalhando isso com uma nova roupa, né?
trabalhando isso com uma nova perspectiva. E é muito interessante porque quando a gente fala de carisma, normalmente as pessoas que se autoafirmam muito perdem score de carisma. E aquelas que se autodepreciam com controle, com tranquilidade, que trabalham seus defeitos e assim se humanizam, são vistas com muito mais simpatia pelo público. Isso, de fato, é uma verdade. E puxando esse gancho do autoconhecimento, existem muitos coaches, vou usar essa palavra, porque sei que dentro da tua atmosfera é uma das coisas que, inclusive, você visa sempre colocar luz sobre esse aspecto. O que é, de fato, uma informação que merece ser abraçada e o que, de fato, é uma informação que merece ser melhor pensada, ao menos. Na estética, inclusive, muitos profissionais que se prestam a ensinar sobre marketing, sobre comunicação, eles vendem métodos prontos, eles vendem ideias prontas, inclusive, uma que me incomoda muito é não um método em específico, mas uma ideia sobre ele, é que para você triunfar, prosperar na perspectiva de marca pessoal, você precisa adotar arquétipos específicos para aquele setor. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Na estética, isso ganhou certa visibilidade, na harmonização, isso ganhou certa visibilidade, que se não for o arquétipo do amante, se não for o arquétipo do governante, se não for o arquétipo do cuidador, e todos eles entrelaçados. E normalmente quem vende esse tipo de método diz que a absorção do método ela tem que ser integral. Tem que ser um mergulho que, se não for isso, dificilmente você vai atingir determinados resultados. Puxando essa história como base, como pano de fundo, o quanto você acredita que você ser fiel às suas características e você descobrir, porque, a bem da verdade, essa leitura sobre os arquétipos de Jungiana, depois Carol Pearson e todos os autores que falam sobre isso, eles trabalham uma perspectiva de descoberta e não de escolha, como simulação de características tuas. O quanto você acredita que você ser fiel às tuas próprias características na construção da tua marca é importante para você construir uma marca magnética? Não, primeiro, assim, se todo setor está fazendo uma coisa, faça outra. É o primeiro fato. Porque senão você vai ser mais um dentro do setor, né? Então, existem premissas, assim, que as pessoas colocam. Isso é muito curioso. Eu acho que a gente tem que exercitar a nossa cabeça, que é quando todo mundo... Você tem que entender o porquê daquilo, né? Então, vamos lá. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, porque tem que durar... Isso aqui, normalmente, a gente tem que fazer esse comunicado durante 5 dias. Mas por que 5 dias? Não sei, porque assim, todo mundo faz 5 dias. Assim. Não, tudo bem, mas por que 5 e não 4 ou 6? Tem um fundamento por trás disso? Isso, as pessoas testaram 6 e... eu tendo a achar que se todo mundo faz 5 é porque alguém testou 6, testou 4, testou 7. Talvez seja certo. Mas se não há o experimento dado pra gente olhar, então talvez alguém colocou 5 dias e assim ficou também, pode ter sido. Quando a gente tá numa categoria, as pessoas ficam copiando a categoria, né? Então eu quero me parecer com essa categoria. Quando isso, na verdade, ele te faz ser apenas mais um ali dentro daquela categoria. Você falou aí que, bom, a pessoa emular uma junção de 3 arquétipos. Você falou que o método é isso, né? Então, a gente tem que misturar esses 3... Então, no final, todo mundo vai ser a mesma coisa. A ideia é essa. As pessoas... Inclusive, essa é uma característica desse mercado. A gente nota muitas pessoas parecidas. Ou melhor, você tem uma grande dificuldade em enxergar a distinção. Mas aí é uma burrice. Quer dizer, não é uma burrice, é uma oportunidade. Então, assim, se você está nesse mercado, não faça isso, porque isso é uma oportunidade para você. Se está todo mundo muito parecido, as pessoas tendem a não conseguir, exatamente o que você falou, enxergar diferenças. Portanto, se não há diferencial, eu vou no mais barato. Se não tem diferencial, eu vou no mais barato. Então, como que você, por exemplo, né, sendo um profissional de estética, se precifica melhor? Você se precifica melhor, deixando claro que você tem diferenciais. E esses diferenciais, obviamente, precisam ser vinculados à funcionalidade, mas também à percepção. E percepção é algo construído. Sobre o que você falou de ser fiel às suas características, cara, eu gosto de falar que nós, seres humanos, cada um de nós é uma multidão. Uma multidão diferente.
Você é uma multidão, eu sou uma multidão, mas as nossas multidões são diferentes. Então, se somos uma multidão, não tem por que a gente escolher características que não são nossas. A gente já tem tantas, né? É muito melhor a gente editar e lapidar as nossas características próprias, porque são únicas, são nossas, e a gente expressar elas em conjunto ali. É óbvio que quando eu falo editar, o que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer com isso que existem características que não convém eu expor. Não convém, às vezes, por desejo próprio, não convém, às vezes, por estratégia, não convém, às vezes, por um desejo de outra pessoa. Exemplo, tem pessoas que a família não quer ser exposta. E aí é uma edição, eu corto a minha vida familiar, já editei essa parte. Então, você não tem por que fingir ser quem você não é quando você é tanta coisa. Então, a gente não é uma única coisa, a gente é milhares de coisas. Então, dessas milhares, quais são as mais adequadas para eu expor no meu âmbito profissional? Quando a gente fala no âmbito familiar, no âmbito emocional, você pode ser tudo, né? No âmbito profissional, quais são as melhores minhas que eu posso expor? E aí vai ser uma edição de mim mesmo. E não uma construção de um personagem. É uma edição de mim mesmo. Perfeito. Às vezes as pessoas se prestam, e não por não se gostarem só, mas por acreditarem numa ideia de autoridade, acreditarem na ideia de que um profissional é tão bom e eu não me acho tão boa que eu compro essa identidade pra mim. Que eu compro essa forma de ser, essa forma de agir, essa forma de falar, quando de repente a forma que você tinha, a que você construiu, seja por características genéticas ou de construção social, podem ser até mais interessantes do que essa que você está comprando, né? Total. E entrou pro vocabulário brasileiro o branding, o que há muito tempo, em outros países, já se falava, já se estudava. Eu sei que você tem essa conexão, você estudou fora, e você trouxe muita coisa de lá, certamente amplificou e elasteceu muito a tua visão sobre tudo, essa interconexão. Mas chegou no Brasil com força há poucos anos, a popularização do branding. Mas eu noto uma dificuldade da massa, do ser humano médio, de entender isso. Se você e fosse explicar o branding da maneira mais simples que você pudesse, está treinando um colaborador teu, está treinando alguém da tua equipe, e ele te pede, mas o branding, numa perspectiva de conceito simples, de que maneira você acha que a gente podia explicar isso para os ouvintes que estão escutando a gente agora? Do jeito mais simples possível, marca é aquilo que as pessoas pensam sobre alguém ou alguma coisa. Então, é isso, assim, o que você pensa sobre esse lugar que a gente está? Quais são as percepções que ele te gerou? Isso aqui é a marca desse lugar. O que você pensa sobre a Catane? Então, é a sua percepção sobre esse lugar, é a marca desse lugar. Essa percepção, ela pode ser positiva, negativa, ela pode ser estratégica ou ela pode ser displicente, sem intencionalidade. Então, basicamente é isso. O que você pensa sobre alguém ou alguma coisa, isso é marca. E aí, no conceito mais palpável, assim, menos simples, né, mas ainda assim com bastante simplicidade, marca é a soma de todas as expressões pela qual alguém ou alguma coisa vai ser conhecido. Então, do jeito como eu falo, como eu me visto, a cor do meu cabelo, o meu olho, o meu tom de voz, a forma que eu falo, o que eu falo, tudo isso são expressões, né? Isso eu estou falando do ponto de vista de pessoas. Assim como numa empresa, o que são expressões? O atendimento que você recebe no telefone, a loja que você visitou, a embalagem do produto, o produto em si, o site, as redes sociais, tudo isso é expressão. E essa soma vai fazer com que eu tenha uma percepção sobre essa empresa. E essa percepção, nós seres humanos estamos sempre julgando, vai me fazer pensar assim: tenho interesse? Não tenho interesse. Gosto? Não gosto. Pagaria R$10? Pagaria R$1 milhão. Essa junção dessas expressões vão me fazer ter uma percepção que vai drivar se eu compro. Primeiro vai drivar se eu me interesso. Depois vai drivar se eu considero comprar, se eu compro, por quanto eu topo comprar.
E aí, no uso, né, da expressão do produto, serviço e outras características, se eu recomendo ou não recomendo. Então, isso é marca. Perfeito. Esse empilhamento de valores, né? Esse empilhamento de sentimentos, de pensamentos, tudo aquilo que sem depender necessariamente do racional, eu sinto ou eu penso quando vejo. Então, a gente consegue afirmar, Thay, que é praticamente impossível, por mais que eu não goste tanto desses superlativos ou hipérboles, mas é praticamente impossível, mesmo que você queira, você não deixa de ser uma marca. É impossível, todo mundo é uma marca, porque a não ser que você viva num local ilhado, assim, sem nenhum outro ser humano ou nenhum outro animal mamífero junto, aí você não é uma marca. Mas a partir do momento que você está em convívio social, as pessoas estão te julgando, mesmo que de maneira inconsciente, a gente está julgando tudo o tempo todo, isso é uma característica humana. Então você tem uma marca como pessoa e você tem uma marca como empresa. Você querendo ou não. E se você não pensa sobre isso, ela está sendo formada sem a sua anuência, ou seja, sem que você interfira de maneira consciente nesse processo. Maravilha. E puxando justamente esse gancho do comportamento humano, porque quando a gente fala de marketing, eu costumo dizer do meu jeito, que eu noto que o marketing ele é uma matéria técnico-dependente. Do que? O marketing nada mais é do que uma construção, do que um empilhamento de valores sobre como a gente enxerga o mundo e as pessoas. O marketing ele bebe da antropologia, da sociologia, da psicologia, da filosofia. Nós já conversamos sobre vários conceitos filosóficos, psicológicos aqui em pouco tempo, psicanalíticos. E do ponto de vista neurocientífico também, é a maneira como o ser humano age, se comporta, pensa e sente. E talvez a cada momento que a gente passa, a gente está acelerando a mudança do comportamento de consumo. Não só de consumo de compra, mas de consumo de conteúdo, de consumo de atenção. Eu noto essa mudança, eu sinto essa mudança. E puxando esse gancho para fazer o próximo questionamento para você, quando a gente fala de gatilhos mentais, esse era o termo que estava inserido mais na moda há um tempo atrás, desde a época da fórmula de lançamento, não necessariamente o curso do Érico, mas o conceito, até porque veio de fora também, da fórmula de lançamento, usou-se essa coisa de só temos 2 vagas, eu preciso que você compre agora. Então, tudo aquilo que mexe com a gente, que usa esses atalhos, essas heurísticas para fazer com que a gente haja num determinado sentido. Você sente, tal qual como eu, que os gatilhos mentais, principalmente no seu modo mais agressivo, eles estão perdendo um pouco de força? Tá mais difícil atingir as pessoas se acostumaram, elas padronizaram, elas viram tanto esse tipo de propaganda que talvez elas estão começando a perceber que nem todas elas refletem a realidade daquele produto, daquela venda? Eu não sei exatamente a resposta, porque eu não sei quantas pessoas e em que nível elas foram expostas a esse formato, né? Quando a gente fala em um nível de sofisticação intelectual maior, pessoas que realmente estudam muito, que são mais espertas, assim, elas sentem que aquilo ali não é verdade. Então, normalmente, quando uma pessoa... Até entrando... A gente é movido muito a símbolo. Então, quando a gente olha para as pessoas que a gente considera que são pessoas inteligentes ou que são pessoas seguras, normalmente elas são calmas. Então, quando eu vejo alguém que me passa confiança, normalmente são pessoas calmas. As pessoas muito agressivas, normalmente elas passam ansiedade. E aí talvez isso mova um comportamento de compra por impulso, por medo de perder, né? Mas num relacionamento a longo prazo com essa forma de fazer marketing, a tendência é que a pessoa que foi afetada por aquele marketing 1, 2 vezes vai perdendo a potência, né, de se impactar com aquilo. Aquilo gasta, porque é uma energia nociva, uma energia que cansa. Então, a gente tem muitas pessoas no Brasil. Então, existe um mercado, talvez a mesma pessoa recomprar várias vezes. Isso não acontece,
Mas como existem muitas pessoas, eu não sei quantas delas já foram atingidas por isso, então ainda existe um mercado provavelmente grande a ser explorado dessa forma que ela funciona numa primeira. Talvez sempre vai existir, né? Talvez sempre ainda exista, né? Então sempre vai ter um momento ali, para um momento inicial que aquilo funciona, aquilo te pega por ansiedade, por medo de perder, por, putz, será mesmo que é isso? Vou pagar para ver e tal. E normalmente são valores iniciais baixos, então a pessoa fica disposta a pagar para ver. Agora, as pessoas que vão conseguir ter um valor de mercado, uma construção empresarial, são empresas e pessoas que conseguem se conectar na confiança. A confiança constrói relação de longo prazo. O medo, ele constrói relações às vezes intensas, mas que se desgastam com o tempo. Então, eu acho que os gatilhos mentais que foram mais usados, né? Escassez, medo de perder e ganância, são os 3 mais utilizados, eles movem sentimentos da humanidade primitivos ruins. E aí, o desejo por estabilidade e segurança, normalmente, ele pode ser ativado pelo medo ou pela confiança. Então, eu acredito que a gente vai ver cada vez mais ganhando de novo luz os profissionais, as marcas que trabalham com sentimentos bons, que trazem paz para as pessoas. Talvez por isso o filósofo grego colocou o ethos antes do pathos, né? E nessa perspectiva, o ethos, para quem não conhece o trinômio, ele fala da ética de quem fala, a ética do orador. Talvez os gatilhos ou as inserções um pouco mais potentes funcionem mais ou sejam recebidas com confiabilidade por aqueles que já ganharam a confiabilidade. Então, antes da narrativa para a persona, a narrativa de quem fala, né? Como essa pessoa é vista, a procedência dela nesse processo. E agora vou te fazer algumas perguntas para colher a tua opinião. Só fazer um adendo no que você falou, é que se você olhar, as pessoas que normalmente fazem esse trabalho muito agressivo são pessoas que não fizeram. Então, na verdade, elas dão essa hipérbole para justamente esconder as faltas. Então, assim, são pessoas, quando falam muito agressivas, assim, com promessas muito elaborantes, muito milagrosas, são pessoas que normalmente ganharam dinheiro vendendo isso mesmo, essas promessas delas. Não são pessoas que construíram um negócio, ou uma carreira brilhante, ou uma formação bacana. São pessoas que cresceram fazendo isso. Então, não são pessoas que têm credibilidade por só. Elas falseiam gerando esse medo e essa ansiedade. E esse desejo preguiçoso também de outras pessoas para cima delas, né? Então... É impressionante, eu costumo comentar com a minha equipe, Thay, a relação genuína que o marketing, a venda tem com o relacionamento humano. A venda é relacionamento, né? Total. Como um todo. E com o relacionamento amoroso. Absolutamente todos os exemplos que você usou se encaixariam perfeitamente num relacionamento amoroso. Inclusive eu brinco com eles e vou dar aqui um hack para quem estiver nos ouvindo, que a primeira pessoa que criar um curso de venda que seja completamente baseado no relacionamento amoroso estoura. Porque é total, né? Daria para fazer um Instagram, um perfil que trabalhasse só a emulação de situações de um relacionamento amoroso e compatibilizando isso com a venda. E você usou um aspecto, o teu tom de voz é um tom de voz que acalma, e todo mundo sente isso e traz isso, que numa conversa, numa discussão com o teu par, normalmente você percebe que quem tem a necessidade de gritar é porque lhe falta argumentos, né? Então, isso se encaixa perfeitamente nisso que a gente tá falando. Agora, trazendo para uma perspectiva mais prática, Thay, eu queria que você pensasse uma ação de marketing ou de branding que as pessoas, primeiro, muito falam, não necessariamente vendem, mas que ela é vista como uma ação viradora de jogo e que você eventualmente não considera tão eficaz ou que você não considera tão boa. Tem alguma que você muito ouve? Logicamente que isso é relativizado a depender da circunstância, do cliente, e todas essas perguntas poderiam ser respondidas com depende. Eu sei disso, mas eu tô te colocando no fogo mesmo.
alguma ação eventual que você muito escuta, mas que você na prática, com as suas experiências grandiosas, você notou que se não for muito bem ajustada, ela pode gerar frustração? Ah, várias, né? Posso citar duas aqui que eu acho que são muito comuns e são extremos uma da outra. A primeira delas é a ideia de marca precisa ter um propósito muito para além do negócio. Maravilhosa essa. Eu não concordo com isso. Primeiramente, existem alguns negócios que nascem de causas, mas não é necessário para uma marca fazer sucesso ter propósito. Aí, na verdade, na minha visão, é militância do profissional de marketing que quer colocar lá coisas de justiça social, coisas que ele acredita na física, na empresa dos outros, para os outros fazerem propaganda daquilo que ele acredita com o dinheiro deles. Então, normalmente, a empresa, o propósito central de qualquer empresa é gerar resultado para os seus acionistas. Esse é a minha super polêmica, né? Mas esse é o propósito de qualquer empresa. Ela precisa gerar resultado para os seus acionistas. Isso é o básico. E como ela faz isso, o propósito, na minha visão, ajuda pouco. Essa ideia de propósito, principalmente quando ela é um propósito vinculado a fazer... Vamos botar aqui, por exemplo, Tons. Lembra de uma marca de sapato? Você comprava um, doava outro. Cadê ela? Nunca mais ouvi falar da Tons. Você pensar Ben & Jerry's, tá passando por um grande problema. É uma marca também que estava muito vinculada a isso. Não que você não possa fazer ações sociais. Inclusive, eu acho que vale muito a pena fazer. Eu faço e eu sou favorável. Mas dizer que isso gera resultado financeiro para uma empresa é mentira. Estava, por exemplo, fazendo... Outra coisa polêmica. Estava fazendo o branding da Boca Rosa e uma coisa que a Bianca valoriza muito é a sustentabilidade. Ela valoriza isso intimamente. Ela é dona da empresa, então ela tem todo o direito de colocar isso na empresa. Mas ela acreditava que isso faria com que a marca iria vender mais. E aí, quando a gente fez a pesquisa, inclusive com uma empresa de pesquisa que é bastante militante, tentou maquiar, mas eu falei assim, não vamos olhar os dados de maneira real, vamos olhar aqui estatisticamente. Aí, estatisticamente, a própria empresa, estatisticamente, sustentabilidade não é driver de compra. Ninguém vai comprar maquiagem para ela ser sustentável. Essa é a verdade. Então, a fundadora tem o direito de ainda assim fazer a maquiagem ser sustentável? Óbvio que tem. É o direito dela, é a empresa dela e ela acredita naquilo. Mas ela sabe que não é uma coisa que vai fazer com que ela venda mais. E ela está em paz com isso, então tá tudo bem. Então, assim, isso é um ponto. Não achem que fazer essas coisas vai fazer com que você venda mais. Se você quer fazer, faça, pelo propósito de fazer, mas sem a intenção de acreditar que aquilo ali vai te trazer resultado financeiro. Um outro ponto aí para um extremo oposto, que é corta preço, promoção, né? Promoção é uma coisa que pode destruir uma empresa. Você vai fazendo promoção, você vai dizendo para as pessoas, você vai educando as pessoas que você vale menos. Quanto mais promoção você faz, mais promoção vão querer. E aí você pode entrar num jogo perigoso. Porque se você não está num jogo de volume extremo, que é vender por muita quantidade, você perde no jogo do preço. Só quem pode jogar no jogo do preço é quem está jogando para massa para vender muito volume. Quem não está jogando para vender muito volume perde na guerra do preço. Então, cuidado para você entrar numa guerra que você não pode continuar jogando essa batalha. Então, promoção é uma coisa que, óbvio, tem momentos do ano, momentos específicos que você pode fazer, mas cuidado para não virar um vício e você acabar entrando numa guerra que você não tem armas para ganhar. Se você não é uma pessoa que vende volume alto, você não vai ganhar, porque a sua margem não te permite um preço baixo. Então, você não vai ganhar. Então, faça promoção com muita sabedoria e com muita clareza da forma que você vai fazer promoção. Se você é uma marca que tem um preço mais premium, se você em momentos de promoção vai lá e age como uma marca varejão, você tira valor da tua marca e eventualmente isso pode ser cobrado por você. Então, uma coisa erradíssima que as marcas fazem é se adaptar às oportunidades. Não é assim. Você tem que adaptar a oportunidade à sua marca e não você se adaptar à oportunidade. O que acontece? Black Friday, todo mundo se pinta igual. Você acha que o Fasano, por exemplo, ele vai fazer o mesmo tipo de Black Friday do que o Ibis Budget? Difícil. Não vai. Você entende que se ele faz, aquilo ali vai ser muito ruim para ele?
As pessoas vão olhar de uma forma muito negativa. Então, as pessoas pegam e falam assim, putz, como é Black Friday, então eu vou pegar a minha marca, que sempre foi assim, aí eu vou colocar verde, vermelho, neon, Ricardo Eletro, cortado, pá. Mas você não é Ricardo Eletro, você não é varejão. Então, não tem por que você fazer isso. Você pode usar a Black Friday ao seu favor, adaptando ela à sua marca e não se adaptando à Black Friday. Talvez até uma estratégia seja usar Black Friday para aumentar o preço. Pode ser. A depender das circunstâncias. Pode ser. O aspecto é que dificilmente as pessoas vão deixar de se acostumar com aquilo que é mais barato, né? Uhum. A partir do momento que você começa a fazer isso de maneira recorrente, elas vão estabelecer isso como padrão com muita facilidade. Muita. E no sentido inverso agora, alguma ação de marketing que não é modista, não tá na moda, as pessoas pouco falam, mas você pessoalmente gosta muito, de repente uma tradicional ou alguma ação que compreenda o universo do marketing que vem na tua cabeça, que ela não tá na maioria das discussões, dos brainstormings de branding, de marketing, mas que você pessoalmente tem afeto? Uma coisa que... Dois pontos, tá, nesse sentido. Primeiro é que, talvez para você e para quem esteja ouvindo a gente, seja um pouco óbvio, mas se você olhar, nenhuma marca, ou praticamente nenhuma marca grande no Brasil, eu poderia contar nos meus dedos das mãos, e não só do Brasil, no mundo, consegue usar as redes sociais orgânicas para gerar receita. Dinheiro mesmo. Quase nenhuma marca. Você olha marcas grandes, Stone, iFood, Americanas... O que elas fazem na rede social é vender por mídia paga. Uhum. O trabalho delas orgânico é para cumprir função. Então, eu não consigo entender o porquê disso. Para mim, não faz nenhum sentido. A marca que tem muito recurso, que pode ter um excelente time, aí eles contratam uma agência externa e, basicamente, só usam a rede social para fazer mídia paga. Aí é um problema, porque poderiam estar fazendo pelo menos algumas centenas de milhões de reais com um custo baixíssimo, que é o custo de um time pequeno. Então, esse é um ponto que eu acho muito estranho elas não fazerem. Entendo que é porque a maior parte das agências não sabe fazer, e isso é um problema para as marcas. Aí, bom, para além disso, uma outra coisa que não é muito debatida, mas que para mim é sensacional, é extremamente fundamental se ter cada vez mais, é um universo para a marca. Então, como a gente está num mundo de muita exposição a informações, a muitas coisas, as pessoas têm dificuldade de se importar e de se lembrar com aquilo que elas enxergam. Então, quando você constrói um universo para sua marca, que vai para além da sua identidade de logo, de tipografia, de tom de voz, criar um universo mesmo, quais são os cenários, quais são os tipos de cores, quais são os personagens que vivem dentro desse universo, para além do principal ali, ou dos principais, quais são os valores, quais são as atitudes desse universo. Algumas marcas fazem isso muito bem, as marcas de moda. A Disney fez isso muito bem, que é criar universos. E isso tem muito valor porque você cria, de fato, várias experiências que conseguem, na soma, fincar muito o pé ali. Então, outra marca que tem feito isso, está começando a fazer cada vez mais, é a Louis Vuitton. A Louis Vuitton tem investido muito em experiências para além da identidade visual e verbal, que fazem com que a marca crie muito mais relevância e significado para as pessoas. Então, o que eu estou falando com isso? A Louis Vuitton vai fazer no verão, pelo que eu sei, vai pegar ali o Boa Vista Village, a praia do Village. Todos os guarda-sóis vão ser da Louis Vuitton, todas as caminhas vão ser da Louis Vuitton, vão ter ali pop-ups da Louis Vuitton no meio da praia, e como se ela dominasse aquele ambiente e tornasse ali um cenário de filme da Louis Vuitton. Então, isso a gente já vê na Europa, o verão europeu é cheio de ações desse tipo. Você vê, por exemplo, a Miu Miu fazendo uma pop-up store. Cria aquele mundo ideal onde eu gostaria de ser um personagem daquele mundo. É como se eu quisesse fazer parte daquele universo, daquele pequeno universo criado por aquela marca. Isso cria muito desejo. Maravilha. Vamos tentar fazer um transplante para uma clínica. Para uma clínica. Uma clínica estética. Naturalmente, o bom marqueteiro, o bom cientista do marketing, ele é aquele que observa melhor e maior.
né? A maioria das pessoas não consegue agir porque não consegue nem pensar nesse sentido. E quando a gente fala do universo de marca, eu noto duas características do público, dessa persona, que é a persona que eu tenho mais contato. Primeiro, eles têm muito medo de fazer diferente, porque naturalmente aquilo que a maioria das pessoas fazem já é validado como algo no mínimo seguro, mas não que seja eficiente. E talvez aquilo que é extremamente seguro é tão seguro que para você não vai surtir resultado nenhum. Exato. Então, primeiro, esse receio da diferenciação. Será que se eu fizer isso eu vou ser taxada como maluca? Será que se eu fizer isso eu vou ser taxada como... Vou ser recriminada, vou sofrer represália social? E o segundo aspecto é elas não terem uma noção de até onde essa perspectiva de universo de marca pode ir. Pensando muito longe e sendo o mais rompedor de padrão que a gente possa juntos aqui, o que você acredita que poderia... O que vem na tua cabeça se eu te propusesse uma ideia de construir um universo de marca dentro de uma clínica com uma secretária, 5 colaboradores... Um bom espaço de recepção, um bom espaço para fazer a hospitalidade dos clientes, algumas salas para atendimento. O que a gente conseguiria eventualmente criar aqui? Eu iria muito para um caminho que eu não vejo ninguém de estética indo, que é o do conforto extremo. Porque quando a gente vai nesses ambientes, eles são muito bonitos, mas eles são até meio frios, né? E nós vamos lá tentando, buscando sermos mais bonitos aos olhos dos outros. Mas e se além disso a gente sai de lá bem emocionalmente? Se a gente sai com tranquilidade, com paz? Então quem fez isso muito bem em beleza, quando a gente fala em maquiagem, foi a Selena Gomez com a marca dela Hair Beauty, que é uma das marcas de maquiagem que mais cresceu, tem um valuation enorme. Ela trabalhou muito o conceito de comfort, de beleza confortável. Então imagina você chega numa clínica de estética e você se sente totalmente cozy, acolhido, um ambiente, sabe, quase um spa terapêutico mesmo, assim, música gostosa, leve, um ambiente quente em vez de ser frio. Normalmente quando eu imagino clínicas de estética eu penso em chãos gelados, mármore, em cores claras, luz, assim, obras de arte, às vezes em esculturas duras, bem esculpidas, então é um ambiente rígido, né? Mas e se for um ambiente muito confortável, gostoso de eu ficar lá, quentinho, prazeroso, que quase não dá vontade de sair. Ele não precisa ser um ambiente grande para ser assim. Inclusive, até favorece um ambiente pequeno. Então, eu faria nesse caminho, de ter, de fato, a habilidade de deixar as pessoas visualmente mais bonitas para os padrões estéticos delas, mas também ser um espaço onde elas se sentem mais confortáveis e onde elas saem de lá bem. Trabalharia com algum tipo de aroma relaxante, algo que fizesse elas ficarem em paz. Maravilhoso. Tem muita clínica estética assim? Não, muita não, definitivamente não. E as que tem, eu noto que falta o processo que liga as expressões de marca. Uma construção de um planejamento integrado. Às vezes tem um sofá gostoso, às vezes tem só a identidade olfativa, às vezes só a identidade visual, às vezes só a colorimetria, às vezes... Então, eu conheço algumas, mas poucas que realmente se voltaram de maneira coadunada para esse mesmo objetivo. E aí eu acho legal esse processo imaginativo, né? Esse processo de criação, porque ele não tem limite. E esse talvez seja o mais gostoso dele, que é você primeiro imaginar quais ambientes te trazem esse conforto. Gente, não na estética, no mundo. Né? Inclusive, é pensar quais lugares que você já foi. É a casa da tua avó? É um hotel gostoso? É um restaurante? Quais características esses lugares tinham? Porque sim, você pode tirar as suas experiências e as suas ideias de qualquer lugar. E essa talvez seja, por mais simples e óbvia que possa ser, uma ferramenta de construção de universo, pelo menos no campo da imaginação, único. Né? Imagina você ser uma clínica de estética com cara de casa de vó. Meu Deus. Muito gostoso. Você servir um bolinho de laranja ali com um chazinho da tarde. Bom demais. Eu falo isso que... Quem falou que as pessoas querem café com chantilly e Nutella? Quem disse? Não gosto. Ou ao menos quem disse que o teu público gosta disso. Eu digo até isso, né? Que a galera ficou tão gourmet que o luxo hoje é você postar arroz com feijão e bife no almoço. Isso que é luxo, pô. Você tá podendo comer arroz, feijão e bife na tua casa. Rapaz, você ganhou na Mega Sena. Eles participaram comigo do meu último lançamento. Ele teve uma parte dele
considerava que era sobre comunicação, e a gente falava muito sobre essas rotinas que as pessoas se apropriaram e repetiram como se fosse delas, né? Essa transmutação da identidade identitária. E eu disse, gente, por que ninguém mais come empadão de manhã? Por que ninguém mais come o docinho da festa de aniversário do teu filho de ontem no café? Cadê? Cadê o café gostoso? Cadê o pão francês? Né? Cadê o excesso de mortadela, o excesso de requeijão caindo do pão? Porque essa realidade que tá todo mundo pintando não é. A realidade da que as pessoas vivem e que a maioria das pessoas, às vezes até o público que você quer atingir, espera para ter familiaridade. Total. Enfim. E Thay, nesse mundo em que a gente busca a todo momento fazer com que o marketing não pareça tanto marketing, com que a venda não pareça tanto uma venda, porque no fim, boa parte do processo de construção de narrativa, do processo de construção de storytelling, de story doing, ele está muito vinculado a isso. A fazer com que as pessoas enxerguem que sim, é uma peça publicitária, mas essa peça publicitária representa a realidade. E esse é outro termo que entrou no vocabulário popular, no imaginário popular, com muita força, né? O storytelling, as narrativas. Não necessariamente uma perspectiva sistematizada de método. O que você acredita que é um storytelling? O que um storytelling tem que ter para ele ser palatável, para ele ser gostoso de se ver, de se ouvir? A única estratégia que existe é a jornada do herói. Só antes de passar a palavra, eu descobri, né? Eu tive uma cliente que foi fazer um curso com um determinado rapaz. Não vou categorizar porque eu não consegui. Um determinado rapaz que ele disse no curso dele, onde ele vendeu mentorias de um preço bem considerável, que ele inventou uma prisão, que ele havia sido preso, para que ele pudesse ter um incidente excitante, para que ele pudesse ter o ponto de virada e assim tornar a história dele, a jornada do herói dele, mais interessante de ser ouvida, audível. Eu naturalmente achei uma loucura, contestei a ideia, mas quem sou eu? Não era eu o professor. O que você acredita que o storytelling pode ser colocado numa história simples da vida? Uma narrativa pode ser uma narrativa de uma situação completamente usual, trivial, coloquial da vida. O que você acredita e aonde que você acredita que o storytelling pode ser utilizado, de repente, numa situação absolutamente comum de um dia a dia numa clínica, por exemplo? Olha, existem muitos formatos de storytelling, né? A gente fala da jornada do herói, ela é a que mais se consolidou. A gente teve outras formas, tem o Story Circle, que é uma adaptação da jornada do herói. Você tem o pós-drama, por exemplo, ele é uma antítese da jornada do herói. É uma história que você tem um drama que é completamente interno, não é externo, que é muito parecido com grande parte das pessoas que não têm um drama financeiro, elas têm muitos dramas internos, né? Ou conflitos interpessoais. Então. Mas a história, ela não precisa ter grandes acontecimentos. Ela precisa ter significado sobre os acontecimentos. Acho que esse é o ponto. Perfeito. Então, a nossa capacidade de contar histórias, ela é muito parte da nossa raça, da nossa espécie, né? Não seríamos humanos se não fôssemos capazes de contar e de escutar histórias. Mas, para mim, as histórias, elas são menos relevantes de acordo com os acontecimentos, a grandiosidade dos acontecimentos, e mais relevantes pela perspectiva da grandiosidade dos significados que a gente dá para os acontecimentos. Então, eu posso ter uma história muito simples, como, por exemplo, eu fui na padaria comprar pão e quando eu cheguei lá, eu encontrei um amigo meu que eu não via há muitos anos. Estou inventando história agora. Que eu não via há muitos anos. E isso me fez pensar que não ver alguém há muitos anos significa que talvez eu não esteja vendo muito bem os anos passarem. Inventei agora. O significado que eu dei para o momento mundano, ele faz a história ser mais relevante do que um acontecimento gigantesco que não tem um significado
grandioso dentro dele, sabe? Não veio do nada, né? Exato. Tipo assim, pô, eu vi um cara ali que era amigo meu, eu não vi ele há tantos anos, e aí eu parei pra pensar que eu não tenho visto os anos passarem. Então eu fiz uma reflexão sobre a vida, que ela pode ser importante pra qualquer um. Não teve nenhum grande acontecimento fora, teve em mim. Então, assim, numa clínica, né, pensando em como você vai falar no seu dia a dia estético, o quanto de pequenas histórias não acontecem ali e que podem gerar grandes reflexões em outras pessoas. Cada história que te deu cada coisa que aconteceu no seu dia que te marcou de alguma forma tem potencial de marcar outras pessoas. Porque a gente é bem parecido. Ser humano, assim, de sentimentos. Então, cada coisa que você pensou que te impactou, pode impactar outra pessoa. Então, o storytelling, para mim, o que ele precisa ter algum nível de conflito. Mas quando eu falo em conflito, não significa algo ruim. Ele tem que tirar você de um ponto ao outro. Isso pode ser... oscilar, né? Senoides emocionais. Exato. E eu acho que os melhores são aqueles que te movimentam de alguma forma. Ou você vai enxergar um pequeno detalhe diferente, alguma frestinha da vida por uma nova perspectiva. Acho que isso é o principal, assim, para você conseguir, de fato, ter uma história que as pessoas estejam dispostas. Porque todo mundo está disposto a abrir uma nova fresta na vida. Isso é maravilhoso. As pessoas amam aprender coisas novas, ou no mínimo enxergar a mesma coisa sob uma perspectiva diferente. E eu vou dar um exemplo para vocês, ilustrando uma característica de um historiador ou de um produtor de histórias que eu acho que ela é fundamental, que é a antena ligada, né? É você ser um observador ativo. É você se colocar como uma pessoa que está em qualquer ambiente plenamente capaz de enxergar algo que é gerador de uma história. Começamos aqui o podcast com você me dizendo que uma característica tua é a timidez ou a introversão, dentro dessa característica versus extroversão, que é exatamente a mesma característica que a minha. Né? Eu sou um falso extrovertido, extremamente assumido. Eu palestro com as mãos no bolso. Eu tenho praticamente todas as expressões não verbais que vazam a minha verdadeira característica. Eu posso parecer confiante aqui, mas eu não tô, porque de fato o meu processo de masking, o meu processo de mascaramento dessa característica, ele é muito treinado. Então, eu consigo fingir isso muito bem. Então, perceba como isso já é uma história. Sim. E eu poderia dizer que uma das pessoas que eu considero como mentoras intelectuais minhas tem uma característica muito parecida comigo e que às vezes a gente imagina que as pessoas mais inteligentes, de repente, elas têm o estranho hábito de serem tímidas. E a gente poderia construir um storytelling a partir disso. Então, a imaginação, ela depende do imaginário, da tua bagagem. Total. Só que você só vai colocar coisas na mala e na gaveta se você estiver atento. Né? O Seth Godin fala isso naquele livro, o primeiro livro laranjinha dele, não lembro exatamente qual era o título. Acho que Isso Não É Marketing. Isso não é marketing. Ele fala exatamente isso, que a primeira característica que ele valoriza é a capacidade de você observar. Que quanto mais você vive, quanto mais você experimenta o mundo, mais as tuas gavetas ficam cheias e assim você consegue produzir a tua imaginação e um dos resultados é a história. Né? E encaixa muito bem nisso. Agora a gente vai entrar num quadro que eu cunhei como o advogado do diabo. Né? Gente, primeiro é importante alertar que isso não tem nenhuma característica ou objetivo religioso, naturalmente. Não. É só um jargão. É uma tá? expressão. É uma expressão que a gente criou. E esse quadro tem o objetivo de fazer perguntas um pouco mais profundas, com um tempero de acidez, né? Para não colocar você num cenário complicado, mas para fazer com que a gente reflita sobre temas que muitas vezes não são trazidos em papos mais litúrgicos, né? Mais diplomáticos. E a primeira pergunta, Thay, é exatamente sobre isso que a gente estava falando, que é: as pessoas sempre falam muito bem do sucesso e destacam as características positivas do sucesso. Mas eu notei uma coisa que eu não sei definir muito bem, determinar muito bem, talvez você me ajude ou passe a tua visão sobre isso para mim, que é um certo vazio também que o sucesso tem. Não necessariamente um vazio existencial ou um vazio sentimental, mas desafios
que a prosperidade, que você ter resultados incomuns, extraordinários, promovem na tua vida. As mais conhecidas são a solidão, né? Você fica um pouco mais solitário, e em boa parte disso porque você quer. Uhum. Porque você gasta muita energia mental ou por outras características, mas você que teve contato como construtora de grandes projetos como a G4 Educação, como a Boca Rosa Beauty e outros que você participou, você notou características em comum de desafios que os grandes líderes e empreendedores conquistaram a partir do momento que eles começaram a ter contato com o sucesso, não? Sim. Um deles é uma coisa que eu começo a me deparar, que é o fato das pessoas sempre esperarem muito de você. E isso é muito cansativo. Então, as pessoas sempre esperam que você tenha uma ideia genial, que você tenha resposta para os problemas. Uma vez o Paulo Guedes, ex-ministro, me falou, a gente estava conversando, ele e a filha dele estava dando ideia da gente, falou, putz, a gente tem que explorar mais seus stories, ele não gosta de mexer com stories, tem que mostrar a vida. Ela, não, mas por que a gente não abre uma caixinha de pergunta, pergunte ao Paulo? Ele, não pergunte ao Paulo, não quero pergunte ao Paulo, toda hora as pessoas me perguntam coisas como se eu fosse obrigado a saber de tudo, eu não aguento mais, pergunte ao Paulo, não pergunte ao Paulo, pelo amor de Deus. Então, assim, esse é um ponto, né, assim, quando você conseguiu construir coisas que outras pessoas desejam, elas acabam olhando e esperando que você saiba tudo, ou muito. E muitas vezes você é só uma pessoa normal, que viveu a vida e trabalhou duro, ou muitas vezes até teve sorte. E você não tem as respostas. Ou você simplesmente acordou num dia que você tá burro. Às vezes eu acordo burra, tem dia que eu acordo totalmente burra, sem resposta pra nada. Aí a pessoa vem e me pergunta, às vezes, um problema gigantesco, e ela olha pra mim, e aí você se sente... Ela fala, eu espero que você me responda aquilo. E você precisa dar um jeito de responder. Então, acho que lidar com expectativas altas. As pessoas criam expectativas muito grandes sobre você. E um outro fator, que é um risco para quem tem sucesso aí mais grandioso ainda, né? É as pessoas te confundirem com Deus e você acabar acreditando nisso também. Então, eu conheci algumas pessoas que conseguiram coisas muito grandiosas, e outras vezes que nem foram tão grandiosas assim, mas que se achavam realmente um ser superior a tudo. Abandonou o Homo sapiens, virou uma entidade. Achava que era... às vezes até respondia assim, coisas que... Pensava, gente, como que alguém tem coragem de responder alguma coisa? A pessoa te perguntou 1 minuto, você não tem nem contexto de nada, e você vai dar uma resposta determinante para a vida daquela pessoa. Uma pessoa realmente entende que ela tem todas as respostas. E aí ela passa por um estágio de megalomania, de se achar muito grandioso. E esse é um desafio também, quando o homem acha que ele é Deus, né? Uhum. O sucesso traz isso, as pessoas The King, the Power, muito. Né? Exato. A segunda é maravilhosa. Branding e marketing, maravilhosamente bem feitos, são capazes de vender produtos muito ruins? A primeira vez sim, mas não tem recompra, né? Então você pode vender o produto ruim, mas ninguém vai comprar ele de novo. Eu acredito que o ponto é o seguinte, a resposta verdadeira é que sim, embora eu gostaria de dizer que não, mas a resposta verdadeira é que sim. E podem, inclusive, fazer um produto ruim parecer ser visto como ser bom, cara. Isso, infelizmente. Por exemplo, a Coca-Cola, a gente não sabe mais se ela é boa ou ruim. Red Bull tem dificuldade também. Você já não sabe. Já foi tanto dito que é bom aquilo ali. Em algum momento aquilo ali foi ruim, mas hoje em dia é bom, né? Não dá pra você pensar que é ruim. Mas talvez quando você der pra uma criança pequenininha, a primeira vez que ela provar a Coca-Cola, ela não vai gostar. Dói a boca, machuca ali, não... Mas hoje é bom, eu vou ser crucificada aqui, porque tem os fãs da Coquinha Zero. Mas é capaz de mudar a nossa percepção. Tem um experimento da Coca com a Pepsi, que as pessoas fazem vendado, e quando elas fazem vendado, elas preferem a Pepsi. Quer dizer, preferiam, né? Porque mudaram, enfim, teve muitas mudanças. Hoje em dia, não sei se foi feito de novo. Mas preferiam a Pepsi de olhos vendados. E sabendo o que era Pepsi e o que era Coca, preferiam a Coca. Então, você vê que, de fato, você consegue alterar até a sensação de paladar através do marketing. Agora, é óbvio que o ideal é você ter um bom produto. E aí um bom produto, com um bom marketing, um branding bom, aí ele é imparável. Então, recomendo as duas coisas. Agora, um produto excelente, sem marketing
E sem branding, né, sem marketing, né, como um todo, Ele pode até ser o melhor, de repente, né? ele pode ser o melhor, mas eventualmente ele não vai ser comprado, não vai ser conhecido, ou vai demorar muito tempo para ele crescer. Perfeito. Só para não deixar as pessoas muito entristecidas, eu acredito que na maior parte dos casos, essa prosperidade do bom marketing é a curto prazo. A maior parte dos casos eu também concordo que sim. Maravilha. Outra pergunta também, a gente conversa com todos os públicos na rede social, inclusive aqueles de característica mais tradicionalista. E uma coisa que eu tinha curiosidade de te perguntar é se você ainda acredita, para casos específicos, circunstanciais, que a mídia mais tradicional, leia-se outdoor, se ela funciona. Se você acredita que em algumas hipóteses, a depender do setor ou da situação, elas podem ser muito bem utilizadas. Eu acho que funciona. Super funciona. Qualquer mídia funciona a depender do seu público. O seu público passa por aquele outdoor, então ele funciona. Aí, se ele é o melhor custo-benefício para você, aí eu não sei. Outra coisa, né? Mas que ele funciona. Qualquer mídia, jornal impresso, o seu público consome? Se o seu público consome, funciona. E aí é óbvio que existem as melhores formas de você usar cada canal, né? Mas que funciona, funciona. A única premissa que fala para mim se funciona ou não é o seu objetivo e se o seu público tá lá. O que eu quero dizer com objetivo? Cada canal, ele tem um nível de atenção e de intenção. Então, intenção é a pessoa, ela tá propensa a comprar consumindo aquele canal, mais ou menos. Por exemplo, se você estiver assistindo, se estiver indo no cinema, no Kinoplex, você não tá indo no Kinoplex pensando em comprar um carro. Então, a sua intenção de compra de um carro é baixa. Agora, se por ali passar uma propaganda de um Guaraná com pipoca, a sua intenção de compra é alta. Provavelmente você vai querer comprar, vai te dar mais vontade. Você está no shopping e passeando pelo shopping, você vê uma propaganda de outdoor, né? Daquelas no shopping ali localizadas. Para uma marca de roupa que tem dentro daquele shopping, a sua intenção de compra no shopping é alta. Então, você vai ter mais chance de você ver aquilo e logo comprar. Ou seja, o tempo de você ter visto a propaganda e você comprar, ele é mais curto. Agora, existem de intenção baixa. Então, por exemplo, eu estou andando com o meu carro, aí eu vejo ali um outdoor sobre uma clínica de estética. Naquele momento, naquele segundo, eu vou pegar e vou atrás da clínica de estética? Provavelmente não, né? Então, a minha intenção de compra é baixa, mas pode ser que daqui a 2 horas eu faça isso pensando, putz, eu vi aquele... Mas assim, vai ser um acumulado. Eu não acho que o outdoor sozinho, ele vai fazer você vender. Eu acho que ele vai te... E aí, por isso que entrou o objetivo. Ele vai aumentar o seu awareness. Fazer você saber que existe, fazer você lembrar se você tinha esquecido. Mas ele não vai te fazer comprar na hora. Que tem uma importância absurda também, né? Exato. Agora, um vestibular, por exemplo. Você tem lá o outdoor avisando que vai ter vestibular para a universidade e tal. Aquilo ali funciona, porque você precisava só lembrar mesmo a pessoa que tinha o vestibular para ela se inscrever ali. Então, ela lembrou, ela viu, lembrou. É diferente da compra. Perfeito. E a última, antes da gente passar para o último quadro, você acredita que tem como vender estética, que é algo eminentemente, predominantemente visual, pensando na ideia de uma marca pessoal, de uma profissional de estética que hoje está começando, está na primeira fase da carreira, e muitas pessoas padecem do problema de receio de se expor. Eu acho que, em alguma medida, todos nós temos, né? Esse receio do que vai acontecer, a partir do momento que a gente não for mais do que a gente era antes. Você acredita que há como vencer, ou qual o nível de dificuldade de vencer na construção de uma marca pessoal forte sem se expor e sem se preocupar com esse aspecto da exposição em mídia social, sem você fortalecer a tua marca como fundador, como representante da ideia que você carrega? Mas sem se expor em que sentido? O que seria exposição? No sentido de exposição pessoal no Instagram, por exemplo. Mas pessoal seria o quê? Envolver a família? Uma exposição para além do produto e do serviço. Um envolvimento pessoal consistente teu como pessoa. As tuas ideias de vida, as tuas filosofias, as tuas crenças, pedaços editáveis da tua família, os aspectos da tua vida. O quanto você acredita que é importante a exposição de questões para além do produto e do serviço, para além daquilo que você vende como construtores de marca pessoal para um profissional da estética, por exemplo?
Olha, eu acho que... Vamos lá. Eu não acho que é necessário você expor a sua vida íntima. Não acho que é. Mas você precisa expor algo para além daquilo que você vende. Então, uma marca boa é aquela que tem um produto que resolve, um produto ou serviço que resolve uma dor funcional, os problemas que ele resolve, e uma marca que resolve dor cultural e emocional. Para isso, você não precisa necessariamente expor sua família, sua vida íntima. Não precisa. Você pode expor a sua forma de olhar para as coisas. Você pode expor a sua forma de fazer diferente. Putz, como é que é por que você escolheu essa profissão? Como que é o fazer dessa profissão no dia a dia? Então, o que emocionalmente os seus clientes buscam para além de, sei lá, aumentar os lábios? Isso é uma questão funcional. Quero aumentar meu lábio. Mas por que ele quer aumentar o lábio dele? O que tem por trás disso? Aí você pode trabalhar nisso, falando do outro, mas através de você. Agora, eu não acho que você precisa expor sua vida íntima, sua família e tal. Se você quiser fazer isso, pode te ajudar? Pode, mas por exemplo, eu mesma não faço isso. Você raramente vai ver alguém da minha família nas minhas redes sociais. Eventualmente eu vou mostrar e tal, mas a minha família não gosta. Eles não têm interesse em aparecer e nem nada disso. Então, não exponho muito a minha família, muito raro. Mas eu exponho outros lados meus. Então, as minhas visões filosóficas sobre estudos, que são Outra coisas... parte da multidão. Exato. E que são coisas diferentes do que eu falo sobre marketing e branding. Mas a forma também como eu vou falar de marketing e branding não é só vendendo o meu produto. É mostrando como ele pode resolver uma dor que a pessoa tenha. Então, eu acho que dá para fazer sem expor a sua vida íntima. Super dá para fazer. Eu acho que poucas pessoas, na verdade, têm muito interesse assim na sua vida íntima. Porque você não é ninguém, né? Assim, não tem interesse na vida íntima da Virgínia, que é muito famosa, de alguém muito famoso. O que a gente tem interesse é saber, putz, o que você sabe que eu não sei, o que você tem que eu não tenho. Isso aí me interessa. Não se achar muito importante é fundamental para o marketing, inclusive. Né? É fundamental. Eu falo isso pro pessoal do meu time. Falo, não, mas as pessoas querem saber o que tem na sua cabeça. Eu falei, ninguém quer saber isso, cara. Ninguém conhece. Eles estão partindo do pressuposto que assim, as pessoas sabem que é o seu caso, querem saber o que tem. Elas não querem saber o que tem na minha cabeça. Elas querem saber o que tem na cabeça delas, não na minha. Perfeito. Só para tangibilizar um pouco da pergunta, eu noto, isso é uma percepção empírica minha, que como tem muitas pessoas vendendo a forma com que elas fazem os procedimentos, o aspecto de benefício mais funcional, eu percebo que as pacientes, ainda que não racionalmente, mas as outras partes do cérebro trino ali, elas notam o bom gosto artístico daquela pessoa em outros aspectos da vida. Porque, naturalmente, o ser humano tende a achar que existe mais ética naquilo que você não está falando diretamente do que você vende em relação a outras coisas. Então, por exemplo, Sim, o bom gosto para te vestir, o bom gosto para se maquiar, o bom gosto para decorar a tua casa, o bom gosto para vestir os teus filhos. Então, aqui não necessariamente seria um nível de intimidade abissal, mas uma ideia de você conseguir explorar outras coisas que não digam, mas gerem a percepção de que você é uma artista da vida, não só uma artista de lábio. Isso faz sentido pra ti? Gosto, faz, total. Super. Perfeito. Super. Agora a gente vai pro quadro que eu mais gosto, que é o quadro Cata ou Corta. Então, só te explicando novamente, o cata é quando você valida, concorda com a ideia, recomenda aquilo, e o corta é quando você não recomenda a ideia, não acredita que isso seja algo interessante de se fazer, tá? Aqui nesses cards tem o cata ou corta, então eu te peço para, na medida com que eu te expor as ideias, você levanta para mim aquilo que é mais compatível com você. O primeiro eu acho que é o mais advogado do diabo, um quadro que se retroalimenta no outro, que é posicionamento pessoal com opinião política. Depende? Depende. Se for muito depende, eu vou te dar uma colher de chá. Se for muito, pra você me dizer... Depende bastante. Mas pra mim eu corto. Tá. Eu, Tayana, corto. Perfeito. Mas você acredita
que existem situações Que onde... funciona total. G4, por exemplo, o Thales funcionou muito. A gente colocar ele como o anti-esquerda, né? Embora ele fosse, obviamente, mas expor essa característica dele porque cria um inimigo em comum com o público dele, que é o governo, que atrapalha o empresário por altas cargas de impostos, complexidade jurídica, vários problemas, e ele se expõe contra isso, então ele se expõe a favor do público dele. Agora, se não é a favor do teu público, aí não tem um porquê. Esse é um ponto? Esse é um A ponto. correlação direta entre o que o teu público almeja com aquilo que aquele posicionamento político... Total. Imagina, se ele fosse de esquerda e ele defendesse o Estado mais cargas de imposto. Não funciona. Ele ia se ferrar, ninguém ia querer comprar nada dele, entendeu? Perfeito. Então, por que no meu não funciona? Porque eu tenho 2 públicos diferentes. Eu tenho um empresário e eu tenho um líder de marketing. O líder de marketing é de esquerda e o empresário normalmente é de direita. Então, eu falar o meu posicionamento, que sou liberal, assumo, então sou mais vinculado ao que é chamado no Brasil de direita, sou liberal, não faz sentido porque o pessoal de marketing é majoritariamente de esquerda. Perfeito. O segundo é prospecção ativa de leads frios no Instagram. Vou explicar melhor. Aquele tipo de contato, o tiro de bazuca, que você sai fazendo contatos com aquelas pessoas que não demonstraram grande relação com você, ou grande interesse com você, uma prospecção ativa, uma oferta, sair DM. ofertando. DM, Mandar mensagem. no direct. Nossa, eu jamais faria isso. Corto completamente, acho horroroso. Eu sei que as pessoas fazem, sei que algumas até vendem bastante assim, mas eu acho isso péssimo no longo prazo. Eu detesto, você tem que pensar, você gosta? Você gosta quando a Claro, a TIM, a Vivo te ligam pra te dar promoção que você não pediu? Ou outra pessoa fica te ligando. Hoje em dia, gente, isso é tão louco, né? E agora estão passando isso pra DM. Mas é tão louco que, assim, as pessoas vendendo por telefone, elas impediram a gente, hoje em dia, de atender telefone. Quase ninguém atende telefone mais. Maravilhoso Só insight fala esse. no WhatsApp. Eles destruíram uma vida que é o telefone. Não existe mais. Ninguém verdade. mais atende. Porque estão me ligando, se eu não tenho o número anotado, eu falo, com certeza é alguém me vendendo alguma coisa. Quem atende o telefone de número desconhecido hoje? Ninguém. Porra, às vezes poderia ser um amigo seu que você não vê há anos, mas você não vai atender, ele vai ter que mandar o WhatsApp pra você, porque você vai achar que é alguém querendo te vender. Então é muito chato, é muito invasivo. Inclusive o direito poderia penalizar isso, porque, nossa, é muito ruim. Concordo plenamente. Então, aqui deixamos o nosso duplo parabéns para os prospectadores ativos via ligação telefônica. Vocês nos retiraram um canal de comunicação social. Terceiro, empresa pequena que está começando, medir indicadores. Ter indicadores claros. Não, muito bom, óbvio, tem que ter. Cata. Importantíssimo. Maravilhoso. Que essa pergunta, ela tá vinculada a essa ideia de que as pessoas imaginam que quando elas estão começando, KPIs, indicadores, métricas são caprichos. Não, é fundamental. Senão você não sabe para onde você está indo. Se você crescer, você precisa replicar. Senão você vai deixar ao acaso. Como é que você replica? Você precisa medir o que deu certo, o que deu errado, criar padrão para você conseguir replicar. Senão você não replica, você não cresce. Explicado, né, gente? O quarto, essa é boa também. Constância sem conteúdo relevante. Não. Corta? Corto completamente. É melhor inconstância com conteúdo relevante. Melhor ficar quieto, tá? Se não tem coisa boa pra falar? É melhor. Já tem muita gente falando, né? Vamos preservar os ouvidos. Ai, que maravilha. Quinto, esse a gente já tinha comentado antes. Simular personalidade e identidade só pra agradar o público. Não, isso aí também tá por fora. Corta, então? É melhor você editar, não simular. Tá. Por exemplo, se você tem um posicionamento político oposto ao do seu público, não fale sobre ele. Edita, mas não inventa. Exatamente. Maravilhoso. Escassez artificial pra vender. Mentir, por exemplo, que só resta uma vaga. Não, eu sou contra mentira de todos os tipos. Eu corto. Mentir, pra mim, é péssimo. Odeio, sou contra. Acho que... Mesmo pra quem acha que dá resultado, você acha que no longo é tiro no pé? Rapaz, você gostaria de contratar um mentiroso? Jamais. Então, quando descobrirem que você é mentiroso, não vão mais querer te contratar. Então, você tá colocando em xeque a sua palavra. E eu tô falando de um profissional de estética que vai colocar coisas dentro de mim. Certo? Se eu descubro que ele é mentiroso, o que ele vai colocar dentro de mim? Ele tá falando a verdade? É ácido hialurônico mesmo ou tem outras coisas misturadas aqui? Então, existem profissões
medicina, estética, dentista, nutricionista, advogado, que a palavra é muito valiosa. Como que eu posso confiar, por exemplo, no advogado, expor ali todas as minhas questões, dar para ele vários acessos a documentos? Se eu acho que esse cara vai me enganar, tá me passando a perna. Não pode. Então, assim, se você trabalha com qualquer coisa, para mim qualquer coisa é importante, mas uma coisas mais importantes assim como essas, a sua palavra, ela é muito valiosa. Se eu passar a acreditar que você está mentindo para mim, e tem como eu descobrir, imagina, você faz isso que é de uma vaga para mim, que só que falta na estética. Aí a minha amiga foi e também teve essa mesma coisa e comprou essa também única vaga. Não é tão difícil, né? A gente já sabe. E aí o que acontece? Você fala, pô, eu não vou nessa mulher. Se ela mente A, ela pode mentir B, C, D. Perfeito. A próxima, consultoria de imagem. Se você acha que é uma coisa interessante contratar um profissional para fazer uma consultoria da tua imagem. E isso eu coloquei numa perspectiva de imagem pessoal mesmo. Se você tiver entre a escolha de uma consultoria de imagem, de repente uma consultoria de branding que contempla a imagem. Porque eu noto que muitas profissionais elas têm muito receio de estarem desajustadas na perspectiva de dress code, da perspectiva da maneira como elas arrumam o cabelo, se vestem, se maquiam. Você acha que o investimento em consultoria de imagem é um bom investimento? É um bom investimento, desde que você tenha uma estratégia de marca, porque senão você vai se vestir igual todo mundo. Né? Aí que eu queria chegar. É, o que eu vejo normalmente em consultoria de imagem. Por exemplo, uma vez uma consultora de imagem foi lá no G4, e era uma época que eu ainda me vestia bem padrão, assim. Ela falou que eu deveria sempre usar salto todos os dias, que era uma coisa que eu não usava, e que eu deveria sempre usar meu cabelo preso, de coque. Eu falei, mas por quê? Não, porque assim você não parece tanto executiva. Aí na época eu falei, mas não tem nada a ver e tal. Mas enfim, aí deixei pra lá. Então, assim, na verdade, a tendência que eu vejo nos consultores de imagem é fazer você parecer mais com todo mundo. Então, isso é um problema. Se você tem uma estratégia de marca e você vai num consultor para ele te ajudar a tangibilizar aquilo com a sua vestimenta, aí faz sentido. Então, por exemplo, a minha estratégia de marca, eu usar as roupas mesmas que eu usava no G4 Educação, não faria sentido. Então, as minhas roupas não são roupas padrões de executiva. Mas por quê? Tem um motivo por trás, tem uma estratégia por trás. Então, as suas roupas, elas precisam tangibilizar a sua estratégia, não você parecer com todo mundo. E perfeito. acho que a consultora de imagem vale se você tiver uma estratégia. Se tiver, de alguma maneira, conectada com a tua estratégia geral de marca. Exato. Inclusive, esse quadro aqui reflete uma característica que sempre foi minha, que era eu nunca gostar de usar gravata. Então, eu coloquei uma gravata pregada num quadro justamente para mostrar para as pessoas que... Porque o advogado, ele goza dessa característica que é precisar fazer muitas coisas numa lógica tradicional, né? Você precisa falar de determinada forma, você precisa obedecer à oratória, à liturgia, à tecnocracia de uma maneira, assim, irretocável. Só que as pessoas pouco se perguntam por quê, de fato. Sem você estar, de repente, numa audiência, sem você estar num momento oficial, se isso realmente é necessário. Então, talvez uma reflexão agora que a gente está partindo para a finalização aqui seja perguntar mais os porquês, né? Seja questionar, e se eu fizesse eventualmente diferente? Tem um conceito muito bom que vale a galera pesquisar no Google que chama First Principle Thinking. É muito como, por exemplo, o próprio Elon Musk pensa, chegando no princípio fundamental da coisa. E esse ponto que você falou do advogado, só fazendo um adendo bem rápido, porque a gente viveu uma história dessas esses dias. Tava eu e meu sócio, a gente está tendo conversa com alguns advogados para escolher um advogado para Vinci. E aí um advogado excelente, inclusive, muito bom tecnicamente, que eu conheço e tal. A gente fez a reunião e meu sócio falou assim, mas você conhece esse fulano de tal? Eu falei, conheço. Mas ele é bom mesmo? Sim. Por quê? Eu perguntei a ele. Nossa, eu não consegui me conectar com ele, eu achei ele muito estranho. Achei que ele estava fingindo e tal. Mas por quê? Porque ele faz muito o personagem do advogado. O jeito de falar, a mãozinha, peraí. E ele é tecnicamente maravilhoso. Incrível. Mas ele assustou o meu... Parecia que ele estava fingindo. Então, será que ele é uma pessoa certa? Porque se eu acho que você está fingindo, olha só, eu já desconfio de você. Então, ele estava tão ali na função de parecer um advogado
que ele causou estranheza no meu sócio. Meu sócio ficou, pô, aí ele, bom, você tem certeza que eu confio? Eu tenho. Nossa, porque ele me pareceu malandro, uma pessoa que tava ali fingindo. Falei, não, é porque ele tá seguindo ali a liturgia do personagem advogado e falando daquele jeito bem band, parará, bem técnico, assim. Então isso às vezes causa estranheza nas pessoas. A pessoa pensa, mas quem fala assim, gente, na vida real? Exatamente. Então, basicamente desse Essa caso. pergunta, nas palestras que eu dou, eu sempre falo, que é como o ser humano agiria em uma situação normal da vida? Isso vale para a construção de uma legenda, para a construção de um vídeo, que às vezes a gente imagina que a gente tem que entrar dentro de um arquétipo, de um fenótipo digital para a gente conseguir determinado tipo de resultado. E às vezes é justamente o contrário, né? A gente usa, eu noto que às vezes a gente usa palavras na rede social, a gente incorpora um certo personagem na hora de fazer um vídeo que ele tem um vocabulário distinto da tua vida. Do tipo, olá. Quem normalmente fala olá? Né? Você fala. Isso tá inserido dentro do teu vocabulário, porque se não tá, Não tem porquê. vai gerar o mesmo efeito Total. que o advogado gerou. Mas vamos lá. A próxima é obrigar funcionário a gravar vídeo de marketing. Não, Cata ou corta? eu corto. Eu corto, não obriga não. Convence ele, se não for convencido, ou você tem um problema de oratória, de convencimento, ou se você achava que ele devia fazer esse papel, você teve um erro de contratação, ou, no caso, de fato, você teve um erro de leitura, né? Não faz sentido mesmo essa pessoa gravar. Perfeito. Penúltima. TikTok, que é uma rede social maravilhosa para várias coisas, para construção de marca pessoal. Você acha que é possível? Sim, super. Cata, então? Cara, TikTok para marca pessoal? total. Maravilha. Trazendo para o povo da estética, você acha que o TikTok ele tem capacidade de gerar uma reverberação e uma... Porque eu noto que o TikTok ele tem características próprias, Sim. né? Gerando um contraste com o Instagram. Ele tem um modo de vida, um comportamento de consumo lá que ele é distinto. Mesmo com essas características peculiares, você acha que é tranquilamente, se tiver dentro da estratégia, pode ser uma super ferramenta? Total. Acho que toda mídia ela é peculiar, né? O YouTube ele é diferente do Instagram, o TikTok é diferente do Instagram, o LinkedIn. Cada uma das mídias tem as suas peculiaridades. Então, o que você precisa calcular é os recursos e as habilidades que você tem em casa. Então, dados os canais que existem, né? Aonde o seu público está, isso é a primeira pergunta. Eu tenho recursos necessários para estar em quantos desses canais e as habilidades necessárias para estar em quantos, né? Então, às vezes as pessoas tentam estar em todos os canais, estão mal em todos os canais. Aí é melhor você estar bem em um canal do que você fazer mal todos. Agora, quando você vai escalando, é importante que você ocupe outros canais. É ruim você concentrar todo o seu poder em um único canal, porque você vai ficar na mão desse canal. Então, o que eu recomendo é comece fazendo bem feito domine um primeiro canal, e aí você já vai ter mais receita, você expande para um segundo, depois para um terceiro, para um quarto. Mas, sem dúvida, o TikTok funciona muito. Hoje não é uma rede que eu tenho utilizado tanto por uma questão clara, que é recursos. Então, recurso de tempo. Mas, sem dúvida, é a próxima rede social. Que Se eu você vou tivesse trabalhar 48 horas no dia, É. talvez você faria. Não, se eu tivesse mais tempo, sim. Mas já é uma coisa que eu vou fazer agora que a gente já está dominando bem o Instagram. O que a gente vai fazer agora nesse minuto é YouTube, é onde a gente vai gerar muito mais consistência ali. E a gente já tem resultados muito bons nas coisas que a gente faz. A gente só não tem consistência, então vamos gerar consistência. E na sequência, TikTok. Sim, você tem um índice de visualizações bem considerável em alguns vídeos já no Sim, YouTube, né? sim. Eu vi ontem. Nossos vídeos do YouTube, eles vão muito bem. A gente só não faz com consistência. E agora a gente vai fazer com consistência. E aí, depois disso sanado, a gente vai pro TikTok. Perfeito. A última antes do encerramento, stories de bom dia, Thay. Cata ou corta? Todos os dias você fazer um stories de bom dia, ou porque a gente nota que as pessoas como repetidoras de condutas, muitas vezes elas imaginam que porque a outra pessoa faz, ela tem que fazer. E uma característica que eu noto, que inclusive eu replico nessa lógica de repetição humana, é você imaginar que você precisa sempre dar um alô, né? Sempre avisar para as pessoas que naquele dia você tá ali. Para você, é algo que você vê necessidade ou não? Eu acho que é muito bom. Eu não vejo necessidade, mas faz muito sentido. Faz sentido? Eu gostaria de fazer mais, assim. Eu sou um pouco indisciplinada com stories, mas antes eu fazia
E virou um bordão. Ficou super carismático. Você acha que as pessoas recebem adoravam. bem? Não, eu não fazia o do bom. Aí você tem que achar o seu bom dia. Sim, exato. Porque o meu é o que eu te falei. Quando eu acordo animada, eu dou o grito, né? E aí eu comecei a mostrar aquilo. Né? Então é basicamente, tanto na fazenda quanto no meu apartamento em São Paulo, eu vou na janela e eu faço isso de verdade. E falo, ótima notícia! Você tá vivo! Bora viver! Então eu faço isso Que legal. todo dia de manhã bem cedo. E aí, tipo, tem hora que os vizinhos respondem, então eu falo assim, cala a boca! Aí, quando eu comecei a morar na fazenda, eu mostrava, e aí as galinhas gritando. Então, é uma coisa que a galera adorava, assim. E aí, quando eu parei de fazer, né, tem um tempo que eu não faço, mas nas primeiras semanas que eu parei, pessoal, como assim? Você não está fazendo o seu trabalho? Cadê o Bora Viver? Não estamos vivos, então? Então, ficou muito legal. E é legal que contrasta, inclusive, com o teu estilo, né? Super, né? E aí eu explico, né? Gente, eu preciso fazer isso pra eu acordar, senão eu não pego no tranco. Maravilhoso, mas isso conecta muito com essa coisa da humanização, né? É. De você... eu gosto muito da palavra visceral, né? Tudo aquilo que as pessoas sentem, a visceralidade, eu noto que é bem recebido. Às vezes pode até ser extremo, mas é tão genuíno que se torna meio comédia ou drama, né? Trazendo pro mundo da arte. A Bianca faz isso. Ela sempre mostra o bom dia. Às vezes ela tá de puta mau humor e ela fala. É? Ela fala assim, bom dia, gente. Aí ela já fez até ela chorando. Ela, bom dia, gente. Ai, hoje eu não queria... Tô muito chateada. Tô achando péssimo tudo que tá acontecendo. Ela fala assim, tipo, na maior Estão os vídeos dela que mais viralizam nos stories. Ela sendo super real ali, quando ela tava chateada, porque ela tava cansada de empreender. Ela fala, bom dia, gente. Ela começa a falar, nossa, eu tô de saco cheio. Eu amo meu negócio, mas eu não tô nem um pouco afim de trabalhar. E agora eu tenho um monte de reunião. Eu odeio essas reuniões. Maravilhoso. Tipo assim, e ela super verdadeira. E viralizou, foi pra canal de fofoca, pra tudo. E ela tava simplesmente sendo verdadeira ali. Então eu acho que faz muito sentido. Que legal. E você vê o seguinte, como essa coisa de... Quando as pessoas têm a ideia de que é impossível você estar programando fazer isso que você tá fazendo, costuma dar certo. Sim. Né? Porque eu noto hoje essa característica nas redes sociais, não sei se você sente também, que os extremos, até o exageradamente dramático, o exageradamente triste, o exageradamente deprimido, assim como o exageradamente grosseiro, eles estão ganhando espaço. Porque as pessoas elas estão um pouco cansadas do programadinho demais, né? Sim, total. Impressionante. E para encerrar, Thay, antes de naturalmente te agradecer por tudo, se você pudesse, se já te fizeram essa pergunta, mandar uma mensagem sobre comunicação, sobre marketing, sobre marca, sobre brand, a que você quiser. Se você tivesse a capacidade de mandar uma mensagem para todas as pessoas, de até 30 segundos, ou seja, uma mensagem rápida, o que você falaria? Se você tivesse essa oportunidade. Até 30 segundos para todas as pessoas sobre marca. Ou sobre o que você quiser. Não, sobre marca, vamos lá. Construa a sua marca pensando no seu público e tentando construa a sua marca para o seu público, sendo único no seu mercado. Sempre tem espaço para um diferente. Maravilhoso. Gente, o primeiro capítulo do CataCast teve Thay Dantas, ela que construiu tantas marcas, construiu a percepção, né, o valor, a visão, a história de tantas marcas incríveis no Brasil. Ela está construindo, ajudando a construir hoje, colocou o primeiro tijolinho em mais uma história de um novo projeto. Eu sou aluno do programa da Thay, com muito orgulho. É difícil eu me render a destinar o meu tempo. Poxa, que honra. Alguma coisa, a honra é minha. Eu que tô ganhando nesse jogo. A gente costuma muitas vezes olhar pro preço das coisas, mas o preço, na verdade, nada mais é do que um número fictício. O que realmente vale é o que você extrai disso. O que vale é o tamanho da recompensa. E quando eu vi... Na verdade, primeiro eu mandei uma mensagem pro Instagram da Vinci.
deixa eu dar um report aqui. E não me responderam. Aí eu falei assim, eu pensei, será que é uma estratégia de raridade? Será que é uma estratégia de dificuldade? Quanto mais difícil, mais vontade tem? Será que ela quer estimular meu gatilho de rejeição? Aí eu falei, nossa, a Thay não é, então não vou culpá-la pessoalmente. Aí eu mandei uma mensagem pro teu Instagram. Aí naturalmente eu imaginei que não haveria resposta. Aí abriu, eu recebi um tráfego pago. Um anúncio. Aí eu cliquei no anúncio, preenchi as minhas características e entraram em contato comigo. E eu fiquei muito feliz e tô podendo beber, me alimentar mais, não só do teu conhecimento, como da tua equipe também, que é incrível. A Joyce, o Luizão e todo o time. Pra quem não sabe, existe um timaço junto da Thay, uma galera boa demais, que representa muito do que você pensa e agrega junto com as suas visões peculiares. Então, obrigado por fazer parte disso. Alguns ali são melhores que eu, viu? Isso acho que é dos grandes segredos que a gente conta, né? Eu também. O meu time, se não fosse ele, eu não seria. Isso aqui também não existiria, pelo menos dessa forma. Então, obrigado, Thay, por participar disso. Espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar mais vezes. Aí. Imagina, obrigada a você. É um prazer enorme, uma honra. E só para ser clara, não foi para te rejeitar, é porque realmente a gente tinha um time muito curto naquele momento. Provavelmente a gente não conseguiu ver sua mensagem, mas que bom que você veio. Graças a Deus, o que importa é que deu certo. Gente, obrigado. Até o próximo capítulo do CataCast, esse podcast que é feito por pessoas simples, feito por pessoas comuns, e o objetivo dele é expandir a consciência das pessoas sobre as coisas da vida. Obrigadão.